Oi, pessoal. Vamos dar continuidade, né, à nossa última unidade da disciplina de Engenharia de Software aplicada. Essas aulas, na verdade, é para tentar dar um suporte a vocês no desenvolvimento do projeto, que é um sistema voltado para aplicativos para celular. E eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de interfaces, a parte de front, né? A gente viu concepção do nosso usuário com as proto-personas, depois a gente viu a concepção do sistema com backlogs, cenários BDDs, histórias de usuário. Depois a gente viu a parte de prototipação, como é que a gente faz o protótipo, mockup, wireframes. E vamos entrar na parte de front, como é que a gente transforma esse protótipo num sistema que começa a funcionar, pelo menos a parte de front, né? Que é até onde vai a nossa disciplina. Então, antes de falar sobre as possibilidades de desenvolvimento front-end, eu queria deixar muito claro para vocês, principalmente os que têm pouca experiência ou nenhuma, que essa não é a única forma de desenvolver aplicativos a partir de front para celular. Existem várias linguagens, vários frameworks, várias APIs, várias soluções tecnológicas que umas são mais fáceis de entender, outras mais difíceis, umas mais robustas computacionalmente, outras com suporte tecnológico maior, outras com uma comunidade mais ativa que ajuda nas resoluções de bugs, atualizações e etc. Então, vai muito do contexto, da experiência, e eu escolhi para falar para vocês uma tecnologia que está sendo muito usada, que foi desenvolvida por uma instituição de muita qualidade, mas que não é a melhor, é uma das soluções. E, inclusive, vocês que são os meus alunos de Engenharia de Software Aplicada, tanto do curso de Sistemas de Informação, quanto do curso de licenciatura em Ciência da Computação, podem ficar à vontade de escolher qualquer tecnologia para desenvolver essa parte do projeto. Mas eu precisava escolher alguma tecnologia para poder mostrar para vocês como é que isso funciona. Os conceitos por trás basicamente são semelhantes, vocês vão ler um pouco sobre a documentação dessas diferentes linguagens, frameworks, etc. E vocês acabam nos mesmos conceitos que a gente vai tratar aqui, porque aqui a ideia é que vocês entendam como funciona a construção e a interação dos componentes na interface gráfica com o usuário, certo? Então vamos lá. Deixa eu achar o meu mouse aqui, que ele está meio perdido. Existem os conceitos de desenvolvimento back, front e full stack. Vê, tem significado. Front está no front, na frente do computador, na frente do usuário. São desenvolvedores que focam no desenvolvimento de interfaces, normalmente interfaces gráficas com o usuário. Se preocupa com o usuário, com a experiência que ele vai ter ao interagir com aqueles componentes do sistema. Normalmente, se for desenvolvimento web, trabalha com CSS, HTML, JavaScript. Mas existem vários frameworks que dão suporte, como o Angular, o Vue.js, Bootstrap e etc. Então, todos esses nominhos aí, se vocês procurarem na internet, tem uma montanha de informações, cursos gratuitos, inclusive, tutoriais, PDFs e guidelines, certo? Existe o desenvolvedor back, que foca no desenvolvimento e trabalha com algoritmos, regras de negócio, computação das informações, lógica de programação, persistência dessas informações no banco de dados, resgate das informações que estão espalhadas aí nos bancos, nas clouds, etc., para dentro da aplicação. E penso em segurança da informação também. Existem várias linguagens para dar suporte ao desenvolvimento back, como Go, Java, Python, C#, Perl, PHP, etc. Todas essas muito usadas. Algumas mais recentes, outras mais antigas, umas com as comunidades
menores, outros com as comunidades maiores, outros com suporte de grandes empresas como a Google. Então, existem também diferentes soluções para quem quer desenvolver back. E existe hoje, não é de hoje, mas é relativamente recente, quando a gente compara com front e back, principalmente quando a gente está falando em softwares que são distribuídos, né, que usam meios de comunicação como a internet para fazer isso, como dispositivos para celular conectados à internet, desenvolvimento de softwares web, etc. Existe o programador full stack, que ele desenvolve back e front simultaneamente. Ele tanto codifica coisas que estão diretamente relacionadas, itens que estão diretamente relacionados à interface gráfica com o usuário, quanto a partir de negócios, algoritmos e lógicas de programação mais intensamente, que seria o back. E existem frameworks que dão suporte a isso, certo? O que é uma interface? O primeiro mito que eu queria que algum de vocês tirassem da cabeça, os que têm alguma experiência, os que não têm melhor, tá? Mente limpa vai ver esse conceito pela primeira vez e vai aprender bem organizadinho, bem direitinho. É que interface, quando a gente fala de interface não é somente o que aparece na tela. Vou falar de interface, vou ter uma aula de interface, vou fazer um curso de interface. Então, eu vou aprender a fazer botão, eu vou aprender a fazer janelinha, eu vou aprender a botar imagem nos lugares. Isso também é interface gráfica com o usuário. Mas o conceito de interface é um meio de comunicação entre dois componentes, que pode não ser computador e pessoa, pode ser entre dois computadores, pode ser no mesmo computador entre dois componentes de um único sistema. Eu posso ter uma interface que não é gráfica, que não tem componentes. Então, quando a gente fala em interfaces puramente, é um meio de comunicação entre dois componentes, quer sejam eles computacionais ou não. É tanto que quando a gente aprende lá as primeiras interfaces em Java, a gente se parar um pouquinho e tem essa expectativa de que a interface gráfica com o usuário, a gente fica meio sem entender aquilo, né? Interfaces em Java, um monte de método abstrato que precisa ser sobrescrito, que a classe que implemente aquela interface, se não implementar aqueles métodos abstratos, vai se tornar abstrata. Como assim? O que é que isso tem a ver com interface gráfica com o usuário? Com os botões, com as coisas bonitinhas que tem para apertar, os combo box. Cadê? Porque o conceito, às vezes, ele vem de trás para frente. A interface gráfica com o usuário é uma forma de representar esse meio de comunicação, mas eu queria que vocês tivessem isso na cabeça, que interface é um meio de comunicação entre dois componentes. Pensando que esses componentes são computador, software, aplicativo e usuário, eu posso ter uma interface gráfica com o usuário, que facilita esse meio de comunicação entre os dois componentes. No entanto, não se esqueçam, eu posso desenvolver uma plataforma de middleware que não tem muita coisa ou nada de interface gráfica com o usuário e está comunicando dois computadores, nem o usuário tem no meio. E não deixa de ser uma interface, certo? Então, eu coloquei aqui um trecho, né, de um código aí aleatório para vocês terem ideia do que eu estou falando. Essa parte esquerda aqui, Public Interface, é uma interface. E através desse método callback, vai ter a comunicação entre essa classe aqui com a classe que tiver implementando, sobrescrevendo, que é os métodos que tem nessa interface aqui, callback interface. Então, ele está aqui porque ela está aí porque é uma forma de comunicação. Essa interface é uma forma de comunicação. E eu estou comunicando aqui, a classe main com essa interface
e os seus respectivos métodos abstratos e os comportamentos que a gente vai dar nas classes que implementam essa interface. E isso daqui é uma interface também, mas é uma interface gráfica para interação do usuário com a máquina. Beleza? Primeiro conceito que eu queria que vocês tivessem na cabeça. E como é que funcionam as interfaces gráficas com o usuário? De maneira geral, normalmente, ou tudo, eu não gosto de dizer tudo, porque eu posso pecar num negócio assim, eu não sei de muita coisa não. A gente acha que sabe de muita coisa, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. Mas muita coisa do que eu vou dizer aqui serve para qualquer GUI, interface gráfica com o usuário. Graphic User Interface, GUI vem desse nome, interface gráfica com o usuário. Normalmente os componentes de interface funcionam da mesma maneira. O que vai diferenciar é a forma como isso é gerido e a linguagem técnica usada para avivar esses componentes. Para que ao usuário clicar, digitar, enviar, arrastar, ele responda o que o usuário precisa. Mas normalmente, a maioria das coisas que eu vou falar, vocês, quando se depararem com diferentes linguagens, soluções, frameworks, vocês vão compreender como é que funcionam os componentes, sem grandes problemas. Por isso eu disse no início da aula, o que eu vou mostrar aqui é uma forma que eu escolhi para representar e tentar ensinar para vocês. Mas vocês pegando os conceitos principais, eles estão em quase todas, se não todas, as tecnologias para desenvolver front, certo? Como é que funciona uma interface gráfica com o usuário? Eu preciso ter os componentes. Lembra de arquitetura de software? Componentes, propriedades e conexões. Só que os componentes, se eu jogo eles na tela, então eu crio um frame, saio botando botão, combo box, painéis, checkbox e etc. E eu clico nele lá, ele aparece na tela para mim. Eita, que lindo, eu fiz a minha interface. Eu clico e ele não sai do canto. É para ir para a tela de cadastro. É para efetivar o login e ele não sai do canto. Porque para ele sair do canto e responder essa comunicação, eu preciso dos escutadores, dos listeners. Esses listeners vão avivar, vão dar vida ao comportamento de cada um desses componentes. E que componentes são esses? Eu posso ter botão, scroll bar, list, menu item, checkbox, tem aí um monte de exemplo, ó. Frames, containers, sliders, para eu arrastar, campo de password, todos esses são componentes. Mas, por exemplo, como é que eu digito e não aparece lá? Eu quero que apareça um asterisco enquanto eu digito. Eu quero que apareça uma bolinha preta. E ao digitar, eu quero que ative uma segunda tela. Como é que eu faço essas coisas acontecerem? Então, criar só os componentes não vai resolver. Eu preciso criar os modos como a gente vai interagir com esses componentes. Como eles vão se comportar ao ter essa interação com o usuário. Então, basicamente, quem vai trabalhar com front ou full stack tem que pensar nos componentes e na reação dos componentes. Então, provavelmente, vocês vão trabalhar com a criação desses componentes, com a criação dos escutadores, que normalmente é representado por métodos, que você vai dizer como é esse comportamento. E eu preciso colocar esses componentes de alguma forma numa tela. Eu posso ter... eu posso colocar os componentes da esquerda para a direita, eu posso colocar os componentes no meio, de cima para baixo, para facilitar o processo de criação das nossas interfaces e ajustar mais facilmente onde os componentes vão estar. Eu tenho os danados dos layouts, que dá uma dor de cabeça danada, dependendo da tecnologia. Às vezes a gente faz tudo certo, às vezes a gente seta visible true em tudo quanto é componente e o componente não aparece, porque faltou a gente adicionar o componente ao layout do frame que eu escolhi. Então, vocês provavelmente, independentemente da linguagem e da tecnologia, vão ter que pensar nesses 3 grandes pedaços para construir a interface gráfica. Definir o layout, como eu vou dispor dos layouts. Então, eu tenho um grid bag layout,
row layout, column layout, tem line layout, tem constraint layout, tem diferentes tipos de layouts que vão colocando os componentes. Então, assim, um exemplo bem básico. Eu tenho aqui os mesmos 3 botões. Botões com os campos, eu crio um JButton, vou incluindo nesse painel, nesse frame aí. Só que eu só fiz mudar o layout. Eu botei aqui um layout de sequência, que ele vai preenchendo, e quando chegar no final do pixel, que não couber mais na tela, ele passa para a próxima linha, vai ajustando no centro. Na medida em que eu vou botando mais componentes, ele vai se ajustando. E aqui eu tenho um layout de coluna. Eu tenho uma coluna única e vou botando de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Então, eu criei o componente, tenho que dizer qual é o layout e ajustar os meus componentes a esse layout. Depois que eu botei esses componentes lá, eu preciso avivar esses componentes, senão eu vou clicar e não vai fazer nada. Como é que eu dou comportamento a esses componentes? Com os escutadores, certo? E aí eu tenho diferentes métodos para escutar diferentes componentes. Num de botão mesmo, eu posso botar comportamento ao clicar, botar comportamento ao passar o mouse por cima, para botar uma mensagem adicional. Eu posso mudar o comportamento do botão, dele ficar pressionado. Eu cliquei uma vez, ele ficou pressionado, até que aconteça outra coisa. Então, tem um monte de escutador para um monte de componente. E é essa brincadeira que vocês vão fazer para desenvolver o projeto agora. Escolher quais são os componentes baseado lá no protótipo que vocês fizeram e dar vida a eles com os escutadores, inserindo nos layouts. Então, como eu já falei para vocês, né, os componentes são meios de interagir, meio em que o usuário interage com o sistema. Então, tenho barra de progresso, tenho imagem, posso ter label, notificadores, botões de rádio, botões de checkbox, etc. Uma das coisas que diferencia a adoção de uma tecnologia para outra, às vezes é o número de componentes que você tem acesso, às vezes é o código-fonte que você pode ter acesso para fazer modificação e personalizar melhor. Às vezes é a gratuidade dos componentes. Então, a ferramenta é maravilhosa, fácil de fazer sistemas, coisa linda, mas te dá acesso a 30 componentes. Só que a ferramenta desenvolveu 150 componentes. Aí você quer botar um menu slider, você quer botar uma barra navigator, quer fazer uma coisa bonita, vai ter que pagar. Aí a gente acaba escolhendo outra tecnologia por causa disso, certo? Às vezes é só isso, é muito parecido, as ferramentas se comportam da mesma forma, o design dos componentes é muito parecido, mas eu tenho, por exemplo, acesso ou não a esses componentes. E isso é determinante para muitas empresas, para muitas pessoas, para muitos alunos e para muitos projetos, certo? Então, os componentes são meios de interagir, as ações são como eles respondem. Então, por exemplo, com essa tecnologia que a gente vai ver, eu tenho aqui um monte de comportamento. Quando o botão for clicado, o botão com o botão direito. Quando for um long click, que ele clicar e ficar lá segurando, o que é que acontece? Quando for só um clique, quando for um touchdown, o que é que eu faço? Então, eu tenho aqui, eu vou botar dentro desses blocos qual é o comportamento que eu quero que aconteça ao ser clicado esses botões. Nesse exemplo aqui que eu dei dos botões, certo? Existem, como eu já falei para vocês, diferentes frameworks, diferentes linguagens e ambientes integrados de desenvolvimento para fazer isso. Todos esses símbolozinhos aí, Flutter, Ionic, App Inventor, Tunkable, todos esses são possibilidades de o próprio Android Studio de desenvolver o front-end, certo? Fiquem à vontade mesmo. Tem o App Inventor, em que você tem aqui os componentes de interface gráfica, aqui os interface, você tem os layouts, tem componente de mídia, e que é muito fácil. Você clica, arrasta.
você clica e arrasta. Precisa saber um pouco de lógica de programação para dar comportamento a esses componentes, resposta, quando eles forem escutados. Acabou-se. A interface está pronta. Coisa linda. Existe o Codular, que é muito parecido, tá vendo, minha gente? Eu já testei a maioria desses que eu coloquei aqui. Eu já testei essas ferramentas. E são muito parecidos. O que fez eu escolher um em detrimento do outro? O primeiro foi o acesso aos componentes. Segundo foi o número de comentários no Stack Overflow. Melhor esse, melhor esse, melhor esse, por isso, por isso, por isso. E a comunidade. Então isso pesa demais. Às vezes você tem a gratuidade de um monte de componente, aí você tem uma dúvida ou está dando um bug, você procura comunidade, fórum e não acha. E outra tecnologia, você tem uma comunidade bem ativa que diz que posta mesmo, consegui consertar esse erro. Então isso conta demais quando você está desenvolvendo e escolhendo uma tecnologia. Codular é outra possibilidade que também você usa o web, bota o site do Codular, faz a sua conta, cria seus aplicativos bem bonitinho. O Tuncable também, e percebem que eles têm a mesma estrutura, os componentes do lado esquerdo junto com os layouts, mais componentes mais específicos de mídia, etc, etc. Muito parecido, o Tuncable também como o Codular. E o outro, o Flutter, já tem uma carinha mais de desenvolvimento, né? Para quem gosta assim dessas telas pretas com nominho colorido para ficar escrevendo. Mas é outra possibilidade que você tem inclusive um simulator aqui de como é que fica seus componentes de interface. O pessoal está usando muito Flutter. É outra possibilidade. O Reactive Native é outra possibilidade de desenvolvimento para interface também. O Ionic, o massa do Ionic, eu testei ele faz um tempo, acho que uns 3 anos. Não mexi mais, pode ser que tenha modificado, mas o que eu achei massa é que na época tinha muito assim, desenvolvo para o Android, desenvolvo para o iOS. Foi a primeira tecnologia que eu vi trabalhar com multiplataforma. Então, desenvolvia no Ionic e exportava para tudo quanto coisa que você quer, inclusive Motorola e outras marcas assim. Eu não sei como tá, deve ter, a concorrência aí deve ter se ajustado melhor. Mas o que eu achei ruim do Ionic na época foi a configuração do ambiente. Eu estava usando um macOS e não foi uma coisa muito simples não. De baixar pacote, mudar variável de ambiente, mudar path no sistema operacional, entrar com super usuário para poder ser reconhecido lá. Então foi o que mais dificultou para mim. Que eu achei assim mais complicado quando outras plataformas você entra às vezes no browser, a plataforma é web e você sai com o seu app. Pronto, acabou-se, full stack. Então custo-benefício. O Android Studio eu também já mexi um pouco. Fiz um aplicativo bestinha para eu testar, só para mim. Qual a desvantagem do Android Studio? Você também tem essas funcionalidades aqui, ó, desse ladinho aqui, de você clicar, arrastar, adicionar, segura aqui na tela e vai mexendo drag and drop com os componentes. Mas muito ruim para carregar. Muito ruim. Faz uns 3 anos que eu não mexo mais com o Android Studio. Mais 2. Então, 2021, 2 anos foi. E o meu computador com 8 GB travava mesmo. Travava mesmo. Eu abri um simulator, ser horrível para poder olhar como é que está o componente numa telinha mais específica. E eu usava muito ele direto no USB, né, no celular, para poder carregar mais rápido. A compilação também muito lenta, então pode ser que tenha mudado. Eu não mexi mais, certo? Muito provavelmente, porque eu tenho um monte de tecnologia muito massa aí, resolvendo esses problemas de processamento. Mas para mim isso foi o não legal do Android Studio. O bom é que ele lembra demais Eclipse, NetBeans, então quem tem familiaridade, eu curto muito o Eclipse, então para quem tem familiaridade com isso,
É bem tranquilo, é intuitivo, o run, os componentes, new project, etc. As actives, como você cria, então, mas é outra possibilidade também. A gente vai usar o Tuncable. Vocês não são obrigados a usar no projeto da disciplina, eu vou usar como guia para explicar para vocês construção de componentes, das ações e dos layouts, certo? Ele é um framework. Lembra que a gente discutiu lá na disciplina de engenharia de software, definição de frameworks. Frameworks são soluções, não são guidelines nem são protocolos apenas. Dá uma solução completa para aquele problema, que no nosso caso é o desenvolvimento de interface gráfica com o usuário. O massa dele é que você desenvolve para iOS, Android e web ao mesmo tempo. Ele é gratuito, só entrar nesse site aí. A comunidade é muito grande para assistência e ele se baseia em componentes, que são os designs mesmo, o botão, o campo de texto, o combo box, etc. E as regras, os listeners, são bloquinhos. Então, quando você cria um botão, você vai para a área dos listeners e diz assim, eu quero que ele se comporte dessa forma. Já cria lá um bloco e você escreve dentro do bloco o que é que você quer. E é como se fossem caixas de quebra-cabeça. Para quem tem pouca experiência com programação, é massa. Porque ele vai construindo essa codificação e essa lógica e às vezes você tenta dar um comportamento para o componente que não, a pecinha não encaixa. É como se fosse aquelas cabecinhas de quebra-cabeça. Então, um set precisa de um string, já que eu estou setando o nome do botão. E você quer botar lá dentro um if on do while. Não vai encaixar essa pecinha lógica. Vai ter que vir um tipo string dentro. E aí facilita essa construção de programação por bloco. É muito, muito legal. Abstrair um monte para programador, certo? Vem da ideia de desenvolvimento sem linha de código. Então, a ideia do Tuncable vai dizer assim, você que não é de computação, que não pagou aquelas disciplinas de introdução à programação, lógica e sei lá o quê, venha comigo que o futuro é computação. E você vai fazer os seus programas da sua empresa, advogado, professor, dentista. Eu faço aqui, mostro para você código sem linha. Mas é óbvio que a gente que tem esse know-how de computação e lógica de programação é mamãozinho com açúcar, né? Então eu acho bem facinho, clica, arrasta, a gente tá com a interface dos componentes todos lindos, no lugar certo e já com os escutadores funcionando, bem legal. Então drag and drop para os componentes e os blocos lógicos para as ações, os escutadores de ação, certo? Essa é a carinha do Tuncable, quando entra no site, na conta, etc. Do lado esquerdo estão os componentes e os layouts. Lembrem-se, componentes para botar os pedaços lá que o usuário vai interagir na interface gráfica com o usuário. Eu preciso das ações e dos escutadores para avivar esses componentes. E dos layouts para incluir isso no lugar certo, senão vai ficar tudo uma interface bem feinha. Mas é muito bom esse framework do Tuncable, muito bom mesmo. Então eu tenho aqui componentes e layouts, propriedades dos componentes e das ações. Eu tenho esses layouts disponíveis, o Navigator, o Bottom Navigator, que são aquelas barrinhas de cima, barrinha de baixo. Então você diz, que aqui embaixo eu quero botar o componente 1, 2 e 3. Ele vai, ajusta e fica lindo. Eu tenho o Screen, eu tenho o Drawer Navigator, que ele vai e volta, aquele menuzinho lateral. Eu posso colocar os componentes em linha, posso colocar em linha, posso botar os componentes em coluna. Então vocês vão brincando aí, tem um monte de material, tem uma assistência muito legal. O Tuncable, bem intuitiva, eu testei já rapidinho assim, numa tarde lendo o material e fazendo Hello World e componentes e tutoriais, seguindo o tutorial lá deles. Fica uma interface bem legalzinha. Vocês vão conseguir fazer sem maiores dificuldades. Agora precisa tentar fazer mesmo. Computação é igual matemática, é mão na massa. Ficar assistindo essa aula aqui e dizer eu sei fazer um programinha front-end no Tuncable, não vai não, viu?
Tem que abrir, tem que instalar, tem que clicar e arrastar e botar os protótipos para funcionar. Eu tenho, por exemplo, o Top Navigator, que permite ao usuário que ele possa mudar as telas num clique. Então, embaixo aí do sobre, aqui, ó, deixa eu botar o mouse. Aqui, ó, eu vou jogando componentes aqui. E quando eu clico em e-mail, eu tenho um outro conjunto de componentes. Então, esse navegador, quando você clica, ele já dá esse comportamento de mudar o navegador e todos os componentes dentro. Eu tenho o Bottom Navigator aqui embaixo, eu posso botar os itens que eu quiser, nome que eu quiser, imagem que eu quiser, aqui embaixo. Eu tenho o de linha, então eu boto o botão 1, 2 e 3. Aí ele vai, começa do meio e vai preenchendo, 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 até chegar no finalzinho aqui da tela. Se eu botasse outro botão, ele ia para a próxima linha, e aí ia preenchendo os componentes. Eu tenho o coluna, eita, até errei aqui. Eu tenho coluna, a mesma ideia, eu vou adicionando componentes naquele layout e ele vai preenchendo automático, bem bonitinho. Eu tenho, então esses são os componentes, ó, tenho até o leitor de PDF, tenho lista, tenho slider, tenho alertas, tem um monte de componente bem legal. Os botões, eles podem ser de diferentes formas, com diferentes significados. Eu tenho as propriedades desses botões, desses componentes. Então, eu quero um fundo degradê de cores, eu quero uma letra dessa forma, eu quero um nome centralizado, eu quero que fique a tantos pixels de imagem para a esquerda, para a direita, eu quero que a borda seja abaulada, eu quero que tenha uma transparência. Então, vocês vão brincando com as propriedades desses componentes. Bem facinho, só aqui, ó. Só aqui. E eu tenho os componentes, que são esses bloquinhos que eu já mostrei para vocês, né? Quando você cria um componente, ele já disponibiliza todos os blocos possíveis para aquele ambiente. Ah, mas eu queria que o meu botão fizesse essa coisa aqui diferente. Eita, talvez então não faça. A não ser que você crie uma sequência de ações com os blocos que já existem, que já determinam o comportamento. Ah, mas eu queria que o meu botão, quando eu clicasse, piscasse, fizesse um som e rodasse 3D. Talvez com essa ferramenta você não vá conseguir. Ou talvez você consiga realmente botar ele para piscar, depois você dá um comportamento para ele de dar zoom in, zoom out, talvez você dá um outro sequência de comportamento dele dar um rotate, talvez, mas esse comportamento muito específico, essa ferramenta talvez não te dê. Mas os comportamentos que a gente normalmente usa de interface gráfica com o usuário, tem eles aqui, certo? Eu fiz um Hello World só para vocês terem ideia de como é que funciona, botei para rodar, vi como é que estava a acessibilidade, tá tudo legal. É uma tela simples para vocês verem os componentes. Eu tenho aqui, quando eu crio, né, as minhas telas, tem aqui, ó, parecido com aquela ferramenta de protótipo do Figma. Eu fiz a tela de home, a tela de login, a tela de cadastro, fui testando. Dentro da tela de home eu tenho o componente logo, o botão sobre, o botão efetivar login, o botão label, então aqui ó, os botões, o label, a logo, certo? E eu tenho os componentes. Aqui ó, tá vendo que tem 2 blocos lá no site? Quando você abrir aquela página do Turntable que fizer login, começar a criar o seu projeto, vai ter basicamente 2 grandes abas, design, que vai aparecer esses componentes aqui, todos, e os layouts. E se você clica em blocks, aí você vai dando lógica para cada um daqueles componentes que está dentro da minha tela home. É bem simples, bem intuitivo. Essa aqui é uma segunda tela, ó, tela de login. Eu tenho aqui, fiz o layout coluna, para facilitar a inclusão dos meus componentes. Eu tenho aqui o logo, aqui, eu tenho o input de login, tá aqui, eu tenho o input senha, tá aqui, eu tenho um botão de logar, tá aqui, eu tenho um label esqueci senha, tá aqui. E isso é código, isso vai rodar no seu celular, não é mais protótipo, isso são componentes que se você clica aqui, você pode dar comportamento. Isso aqui é um campo que se você passar o mouse e quiser botar um texto para ajudar o usuário
e dizer a ele o que tem que escrever, você pode fazer isso agora, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, o botão de logar, é o meu componente. Tá vendo que parece um quebra-cabeça que eu disse a vocês? Isso facilita, você entende pelas cores, pelo encaixe, pelo formato. Então eu estou dizendo aqui, ó, que quando o botão de logar for clicado, se a gente já viu o if else, só que eu pego ali com o mouse, clico num bloco desse e jogo pro meio. E vou preenchendo as lógicas de programação. Então, no botão de logar, quando for clicado, se o input login foi isso, se outra coisa, quando eu crio os componentes aqui, ele vai dando nome genérico, certo? Input e tal, e eu vou e renomeio, para que tenha maior legibilidade. Então, esse nome aqui, input e senha, fui eu que criei. Tinha assim, input 01, input 02. Eu fui lá, renomear nome do componente e botei. Aparece aqui botão. Botão 1, botão 2, botão 3. Eu não quero, eu quero botão logar. Então, vocês lembrem de renomear para facilitar a legibilidade do código de vocês, certo? Então, aqui eu estou dando um comportamento. Ó. Se o input de texto ou de senha for vazio, ó, string que eu tive que botar, se eu botar outra coisa aqui, não vai rolar. Vai dar, ele não deixa encaixar. Então, eu vou chamar um alerta. Isso já está pronto, é só eu chamar esse quadradinho, dizendo a mensagem. Se isso daqui não acontecer, então navigate ou vá para a tela de bem-vindo. Vamos supor que eu botei aqui o login e a senha 1 em 1, deu certo, então não tem nada vazio, show de bola. Supondo que isso seja o dado real, que o back vai lá mexer e validar no banco de dados. Se isso aqui der tudo certo, eu vou para a tela de seja bem-vindo. Facinho, aí, lindo. Então tá aqui, ó, eu fiz um teste de eu não colocando nada, ou colocando coisa errada, ele apareceu a mensagem que eu criei, e se não, ele vai lá para a tela de bem-vindo, que foi a outra tela que eu criei com label, uma imagem, um botão de cadastrar o usuário, certo? Essa daqui é uma tela de cadastro, então eu fiz aqui, ó, nome, e-mail, idade, coloquei um botãozinho, é um switch, né? Um switch botão de ser professor, não ser professor, botões de cadastrar, uma imagem aqui para eu carregar quando o usuário for cadastrado, etc. E aí, aqui eu estou dando comportamento, só o botão de cadastrar o usuário, certo? Se depois que fizer o cadastro, que der certo, ele vai para home, vai para a página principal. Então, aí vocês vão brincando com a lógica de programação, cria os componentes. Nos bloquinhos, vocês podem criar os comportamentos e as propriedades desses comportamentos e desenvolver as interfaces todas de vocês, certo? É uma das formas. Não é a melhor nem a pior. É uma das formas que vocês têm como transformar os protótipos em interface gráfica com o usuário. Então, é isso. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, lembrando que eu estou à disposição no Instagram Eng Software Acadêmico, o meu e-mail institucional julianajgs@dcx.fpb.br e as aulas vão ficar todas no YouTube Juliana Saraiva UFPB. Agradeço e espero vocês na próxima aula.